Olá, meu nome é Lucas e vou introduzi-los ao meu trabalho de iniciação científica intitulado Propriedades Termodinâmicas de Líquidos por Dinâmica Molecular, com orientação do professor Edgardo Garcia. A dinâmica molecular é um método de simulação baseado na física clássica e em modelos de interações intermoleculares que consegue reproduzir propriedades termodinâmicas de sistemas complexos. Este trabalho teve como objetivo investigar a predição de propriedades físicas dos fluidos puros e misturas para obter detalhes sobre suas estruturas a nível molecular utilizando a dinâmica. Resumidamente, nós utilizamos o software livre Tinker com campo de força OPLSAA e uma caixa cúbica com condições periódicas de contorno. Nós trabalhamos com essas três moléculas, a benzonitrila, o octano e o nonano. O tamanho das caixas com as substâncias puras variaram entre 3.900 átomos a 7.000 átomos. O tamanho das caixas com as misturas variaram de 6.000 a 13.000 átomos. Com os dados das simulações, nós calculamos essas quatro propriedades termodinâmicas e as funções de distribuição radial para análise da estrutura dos fluidos. Essas são as equações que utilizamos para o cálculo dessas propriedades. Além de obter algumas propriedades termodinâmicas do sistema, o parâmetro epsilon da equação de potencial de Lennard-Jones foi otimizado com base no erro da densidade e foi investigada a influência desse parâmetro nas propriedades termodinâmicas. Esses são os erros para as densidades calculados com os parâmetros originais e os otimizados. Os erros médios foram menores que 3%, sendo maior para os alcanos, e as densidades preditas foram menores do que a experimental, em todos os casos indicando a subestimação das interações intermoleculares atrativas. Após o ajuste, os erros relativos ficaram melhores e a maioria ficou positivo, indicando ligeira superestimação dos parâmetros. Esses são os erros para o coeficiente de expansão térmica. Como ele depende desse termo ΔD-ΔT, os piores resultados situaram-se nos alcanos e houve uma boa predição para a benzonitrila. Com a mudança dos parâmetros, os erros diminuíram apenas para os alcanos. Sobre as capacidades caloríficas, em geral, os erros nas predições se encontraram acima de 124%. Esses valores superestimados ocorrem devido à base teórica do modelo na mecânica clássica ser inapropriada para representar uma propriedade que é influenciada por efeitos mecânico-quânticos. Para as entalpias de vaporização, os erros ficaram negativos, utilizando os parâmetros originais e otimizados. Para analisar as conformações dos alcanos, foram analisadas suas funções de distribuição radial intermoleculares com os pares de átomos CH3 presentes nos extremos das moléculas. Como pode ser observado, predominam dois isômeros conformacionais, evidente pelos dois picos presentes no gráfico, um mais globular e o outro mais esticado. A conformação esticada da molécula é mais sensível à temperatura e a conformação globular se torna mais comum com o aumento da temperatura. Agora, para as misturas, no que concerne à densidade, obtivemos uma boa predição quantitativa e qualitativa dos sistemas com octano e nonano. Em ambos os casos, os erros das misturas nas duas temperaturas possuíram o mesmo comportamento entre eles, com a tendência de superestimar as densidades nas misturas com frações mais equimolares. Para o volume de excesso, nós obtivemos uma predição quantitativa inadequada, com valores até 3 vezes inferiores às experimentais. Entretanto, a forma S presente nas curvas experimentais, ela pode ser observada sutilmente nos dados simulados. Essa boa predição qualitativa nos permite analisar a correlação entre a propriedade macroscópica e a estrutura microscópica do arranjo molecular, aos quais podem ser analisados de forma visual pelas funções de distribuição radial. Para analisar essas conformações, nós calculamos as funções de distribuição radial intermoleculares entre os nitrogênios das moléculas de benzonitrila. E podemos observar 3 picos que crescem com o aumento da benzonitrila. Além disso, para complementar, nós calculamos as funções de distribuição radial entre o nitrogênio e o carbono aromático, que se encontra no seu lado oposto da molécula. E pode-se observar 2 picos, também sensíveis à variação de benzonitrila. Esse aumento dos picos pode ser indicativo de nanossegregação entre as moléculas de benzonitrila. É possível observar que aglomerados são formados e que as moléculas não se encontram misturadas de forma homogênea, como pode ser visto nesse vídeo e nessas imagens. O campo de força se mostrou bem adequado em predizer as propriedades volumétricas do sistema, e como sugestão para trabalhos futuros, pode-se ajustar o epsilon das substâncias puras para cada temperatura e melhorar a predição. Além disso, poderíamos aumentar o número de moléculas do sistema para representar melhor os aglomerados formados.